Bom, meu nome é Lucas Bambosi, eu nasci no interior de São Paulo, mas fui logo para Minas Gerais, para o interior de Minas, depois, com 16 anos, eu fui para Belo Horizonte, que é onde eu considero minha casa. Me formei em jornalismo pela UFMG e confesso que jornalismo não era uma opção tão convicta naquele momento, assim. Meu pai tinha um jornal de fundo de garagem, assim, de quintal, que era um jornal que cresceu fazendo resistência ao governo militar e tal. Um pequeno jornal, feito em linotipo, na garagem de casa, em São Sebastião do Paraíso. Então, quando eu fui para Belo Horizonte, eu fui um pouco também me enxergar sozinho, me enxergar vendo as possibilidades de trabalhar com comunicação. O jornalismo não virou jornalismo, o jornalismo virou uma outra coisa. O jornalismo impresso, menos ainda, né? Aquela ideia, se antes eu tinha alguma influência do jornal de quintal que meu pai fazia, em São Sebastião do Paraíso, isso não perdurou depois, isso se dissipou muito facilmente. Eu tive uma passagem por um jornalismo televisivo, jornalismo na TV Alterosa, em Belo Horizonte. Era editor, né, editor de texto, aquele ritmo diário de jornalismo. Isso durou pouco e eu fui para um jornalismo cultural, um jornalismo que cobria aspectos, a produção cultural, a agenda cultural da cidade. Praticamente acompanhava o processo todo. E sempre me interessou acompanhar o processo todo. Me interessou ver olha, ter um controle. Se eu não resolver isso na edição, talvez eu possa resolver isso na hora de gravar a locução, a cabeça. Se eu não resolver isso na gravação, talvez possa melhorar isso na edição. E sempre buscando uma forma diferente de fazer esse jornalismo ali. Então o jornalismo não era o jornalismo, né? Era uma espécie de abordagem, de ponto de vista, de olhar que eu fui entendendo que era um olhar meu, fui entendendo que era uma possibilidade de acrescentar ali algo naquele formato, mas uma expressividade própria, assim. Ainda na universidade eu comecei a trabalhar com vídeo, com o que podia ser essa ideia do vídeo independente, a ideia de se envolver com essas máquinas de ver, essas situações que poderiam produzir imagens. Eu sempre tive um interesse muito grande por música, nunca toquei nada, mas de estar perto da música. E comecei a fazer videoclipe, né, algumas experiências entre música e imagem. E aí caí na televisão, fui chamado para dirigir uma série de programas musicais para a TV Minas, depois veio outra série, né, e essa relação entre imagem e som, ela perdura até hoje. Depois de muito tempo fui entender aquele homem. O próximo passo foi tentar fazer isso por conta própria, não sob encomenda de alguém, de alguma estrutura, mas fazer uma ideia minha, um trajeto próprio de um pensamento ali, de uma inquietação. Paralelamente a essas atividades, essas buscas assim com vídeo, que me levaram às instalações, depois me levaram ao documentário, depois me levaram ao cinema, né? Me levaram à net art, me levaram a explorar tecnologias móveis, né? Me levaram a explorar situações interativas, sensores, sistemas de controle, sistemas de vigilância, né? Paralelamente a tudo isso,
eu sempre tive um interesse muito grande em pesquisa teórica, inclusive, né? E, então, desde 91, eu estou envolvido também em eventos, em projetos que buscam a reflexão sobre essas mídias. O primeiro foi o Fórum BHZ Vídeo, criado em Belo Horizonte, eu e mais 5 colegas. E o Fórum BHZ Vídeo foi um festival que teve 3 edições e também teve grande êxito em fazer confluir uma série de pensadores em torno do vídeo, mas também com um diferencial interessante, observando o vídeo não como algo fechado, mas como algo em trânsito entre outras mídias. O vídeo como aquele situação de passagem entre várias mídias. Posteriormente, quando eu mudei para São Paulo, eu fui para São Paulo trabalhar no MIS, Museu da Imagem e do Som, como coordenador do departamento de vídeo lá. Logo em seguida, ao MIS, eu fui chamado pelo José Roberto Aguilar, um dos pioneiros do vídeo, né, no Brasil, trabalha com isso desde 74, a inventar, a criar um departamento que pudesse criar experiências entre arte e a internet que começava a florescer no Brasil. Estou falando de 1995, onde não existia sequer o UOL, por exemplo, né? Então, em 95, a gente já tinha uma espécie de estrutura, um laboratório na Casa das Rosas, que era um dos museus ligados ao Estado de São Paulo, e a gente convidava artistas de vários meios para se debruçar sobre a ideia da internet, sobre as possibilidades da internet, e junto com algum programador ou alguém ligado a design, né, ou web design que começava a surgir naquele momento, a criar um projeto que não seria exibido em nenhum outro lugar a não ser na própria internet. Depois dessa experiência de eventos realizados na Casa das Rosas, né, eu fui dar uma atenção maior para projetos que estavam meio urgentes ali, projetos, né, mais pessoais, de realização de trabalhos ali. Isso coincidiu com uma residência na Inglaterra, né? Uma residência, um programa de pesquisa, né, em tecnologias também. Depois dessa experiência, então, da Casa das Rosas, eu me vi, anos depois, envolvido em alguns eventos, né? Me convidaram para fazer algumas curadorias, entre elas o Sonar Sound, que é um braço do Festival Sonar de Barcelona, que aconteceu em São Paulo em 2004, né? Que tinha um patrocínio da Nokia, né? E foi um momento que me permitiu ali desenvolver, junto a alguns artistas que a gente convidou, desenvolver algum tipo de proposta de arte ligada a essas tecnologias móveis, esses aparelhos, esses aparatos aí, né? Que são hoje cada vez mais onipresentes. Depois veio o Nokia Trends 2005, depois veio o Motomix, né, em 2006, eventos nos quais me foi dada essa responsabilidade de curadoria, né? Mas, junto com alguns colegas, o Rodrigo Minelli e o Marcos Boffa, a gente já vinha produzindo uma série de discussões, de eventos, chamado Fórum de Mídia Expandida em Belo Horizonte, no âmbito do Festival Eletrônica. E daí surgiu, nessa minha experiência com as tecnologias móveis em São Paulo e com esses eventos que a gente vinha realizando em Belo Horizonte, surgiu a ideia de uma confluência num novo evento, num evento que a gente mesmo tivesse criado e não nos tivesse sido apenas oferecido para cuidar de uma parte específica. E daí surgiu o Artmóvel, discutindo essas questões ligadas a esses devices, esses dispositivos móveis, né? E como enfrentar também a ideia dessa tela pequena, essa tela que hoje também funciona como um elemento de distribuição, de potencialização do vídeo, né?